Olá, bem-vindo ao Psicopod, o seu mais novo podcast de curiosidades. Mas espera aí, é psico de psicologia ou é psico de psicopata? E aí? Bom, isso você vai ter que descobrir ao longo dos próximos episódios. Mas no episódio de hoje, para pegar leve com você e você não se assustar de cara, a gente vai começar falando do funcionalismo. Ao longo desse episódio, você vai notar que o funcionalismo foi revolucionário em sua forma de entender o funcionamento de nossos processos mentais e comportamentais, e também de como eles permitem a nossa adaptação, sobrevivência e crescimento. Em outras palavras, o funcionalismo trouxe a seguinte questão: o que os homens fazem e por que o fazem? Para contar essa história um pouco melhor, vamos voltar alguns bons anos no tempo, trazendo à discussão alguém de quem você certamente já ouviu falar. Não podemos falar sobre o funcionalismo sem citar sobre a influência de Charles Darwin na psicologia. Ele trouxe novas tendências de estudo da mente humana. Darwin entendeu que a vida em nosso planeta está unida por uma rede de relações genealógicas, criada por um processo de descendência com modificação, e que a diversidade da vida é uma função do tempo, ou seja, os seres vivos são diversos porque se tornaram diversos ao longo do tempo, e não porque foram criados diversos. Dessa forma, os cientistas que estudaram sua teoria, em contato com uma visão mais eclética, começaram a dar ênfase nas diferenças individuais, abrindo assim novas possibilidades de pesquisas. Retomando a fala da nossa amiga Fabiana, não podemos pensar em funcionalismo sem antes falar de William James, né? Ele foi o principal pensador do funcionalismo. Ele nasceu em Nova York no ano de 1842 e ele acompanhou o naturalista Luiz Agassiz na expedição Tyre, que ocorreu aqui no Brasil. James integrou os processos biológicos e psicológicos do indivíduo e a consciência como um conjunto, em função da evolução no contexto social. Para James, a essência da psicologia funcional é a adaptação das pessoas vivas ao seu ambiente, com a existência de uma consciência ativa. Charles Darwin, como já foi mencionado anteriormente, mudou o foco da nova psicologia da estrutura da consciência para as suas funções. Dessa forma, era inevitável que a escola de pensamento funcionalista se desenvolvesse. O funcionalismo se preocupa com as funções da mente, em como ela é usada por um organismo para se adaptar a seu ambiente. O movimento da psicologia funcional focou em uma questão prática. O que os processos mentais conseguem realizar? A fundação do funcionalismo. Não houve uma psicologia funcional única, assim como houve uma psicologia estrutural única. Várias psicologias funcionais coexistiram e, embora apresentassem algumas diferenças, todas compartilhavam interesse no estudo das funções da consciência. Posteriormente, como resultado dessa ênfase nas funções mentais, os funcionalistas interessavam-se pelas possíveis aplicações da psicologia aos problemas cotidianos em relação ao comportamento e adaptação do homem nos diferentes ambientes. Na luta pela sobrevivência, tanto a consciência como o comportamento trabalham para o organismo. A consciência gera o comportamento adequado que permite ao organismo sobreviver. Como consequência, a psicologia funcional dedicou-se ao estudo do organismo em funcionamento. A esfera de ação da psicologia funcional. A psicologia funcional é a psicologia da operação mental. Ao contrário do estruturalismo, que é a psicologia dos elementos mentais, a tarefa do funcionalismo é descobrir o modus operandi do processo mental, as suas realizações e as condições sob quais ele ocorre. A psicologia funcional é a psicologia das utilidades fundamentais da consciência. Desse modo, a consciência é vista como um instrumento utilitário, já que faz a mediação entre as necessidades do organismo e as condições do ambiente. A psicologia funcional é a psicologia das relações psicofísicas, as relações mente e corpo, e dedica-se ao estudo de todas as relações entre o organismo e seu ambiente. O funcionalismo abrange todas as funções mente e corpo e não faz qualquer distinção entre eles.
São pertencentes à mesma classe e existe facilidade de transferência entre eles. Por volta de 1925, quando o funcionalismo em Chicago atingiu o ápice como sistema formal, sendo considerada a psicologia funcional a psicologia norte-americana, o livro Psychology, de Harvey Carr, apresenta a forma mais refinada de funcionalismo, do qual se destacam 2 pontos principais. Carr definiu a atividade mental como objeto de estudo da psicologia, os processos mentais, como a memória, a percepção, o sentimento, a imaginação, o julgamento e a vontade. A função da atividade mental é a aquisição, fixação, retenção, organização e avaliação das experiências e a sua utilização. Para determinar a ação de uma pessoa, Carr chamou a forma específica de ação na qual aparece a atividade mental de comportamento da adaptação ou ajuste. Contribuições do funcionalismo. A forte oposição do funcionalismo ao estruturalismo teve enorme impacto na evolução da psicologia nos Estados Unidos. A amplitude das consequências da transferência da ênfase da estrutura para a função também foi bastante significativa. Um dos resultados foi a incorporação da pesquisa do comportamento animal, que não fazia parte do tratamento estruturalista como área de estudo da psicologia. A ampla base da psicologia funcionalista também incorporava os estudos sobre bebês, crianças e adultos com dificuldades mentais. Os funcionalistas complementavam o método introspectivo com dados obtidos por meio de outros métodos, como a pesquisa fisiológica, os testes mentais, os questionários e as descrições objetivas do comportamento. Essas abordagens, rejeitadas pelos estruturalistas, transformaram-se em fontes respeitáveis de informação para a psicologia. Por volta de 1930, consolidava-se a vitória do funcionalismo. O funcionalismo deixou a sua marca na psicologia americana contemporânea mais significativamente, devido à ênfase na aplicação dos métodos e das descobertas da psicologia para a solução dos problemas práticos. Que o funcionalismo bombou, vocês já sabem, né? Mas apesar disso, também gerou muitas críticas. E uma delas foi a falta de metodologia, o que torna mais difícil a replicação e validação de experimentos. Também existem críticas à estrutura ideológica, pois o funcionalismo foca nas funções adaptativas, deixando de lado a importância de entender a estrutura mental subjacente. Outros argumentam que o funcionalismo se concentra muito em observações comportamentais externas, ignorando os processos mentais internos que não são observáveis. Uma das coisas que não podemos esquecer é que o funcionalismo descreve as funções sem oferecer explicações mais profundas sobre os processos subjacentes, o que pode limitar a compreensão. Vale lembrar também, pessoal, que ele se concentra nas funções individuais sem considerar os fatores sociais e culturais. Como você pôde ver ao longo do episódio, nem mesmo o funcionalismo escapou de críticas. No entanto, desafiou e eventualmente superou o estruturalismo, emergindo como uma abordagem fundamental para o estudo e a compreensão das funções cerebrais e seu papel crucial no processo evolutivo humano. Por fim, é importante destacar que o funcionalismo representa um marco importante e significativo na consolidação da psicologia como uma ciência respeitada no século XX. A verdade é que, assim como o ser humano, todos os dias o estudo da psicologia também evolui, se desenvolvendo de acordo com o surgimento de novas informações. Por isso, para se manter atualizado e conhecer melhor o funcionamento da mente humana de uma forma simples e fácil de entender, ative as notificações e não perca os nossos próximos episódios. Até a próxima! Esse episódio conta com a incrível colaboração de Fabiana, Gabriele, Carolina, Eduarda, Débora, Erlen, Yasmin, Juliana e Jennifer.